Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa oportunidade de viver um novo dia em nossas vidas. Maravilha, né? Hoje, 12 de novembro de 2025, meditaremos no livro de Provérbios, o capítulo 12. A ideia do capítulo 12 é que nem do capítulo 10, é que nem do capítulo 11, até o 15 ou 16. Ou seja, ele traz um conjunto de provérbios que seria para aquelas pessoas que acabam não entendendo. Os provérbios, eles funcionam quase como se fossem ditados, né? Para a cabecinha da gente poder entender. Ele traz vamos dizer assim, uma direção sempre contrastando dois pontos, por exemplo, escuridão e luz, bondade e maldade, alegria e tristeza. Ele traz sempre posições antagônicas no mesmo versículo, de uma maneira que a gente possa buscar ali um mergulho. Normalmente é assim que se funciona. E hoje, no capítulo 12, nós vamos pegar o versículo 4 para poder fazer a nossa meditação. E nesse versículo a gente vai tocar num assunto bacana, um assunto maravilhoso, muito prazeroso, mas também bastante espinhoso. Nele nós encontramos: a boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Eu acho um dos grandes desafios hoje das famílias, em especial dos homens, é manter uma relação, vamos dizer assim, adequada, né? Uma relação amigável, uma relação carinhosa, uma relação sensata. Primeiro, ele ser um homem que corresponda às expectativas da sua mulher. E essas coisas, elas se tornam difíceis, ou essa coisa se torna difícil, por quê? Porque numa relação do homem e da mulher, essa dualidade, parece que ambos ficam esperando os movimentos um do outro para que também possa se manifestar. Não tem o entendimento de que o amor é uma escolha, né? Que nós escolhemos amar e não um sentimento, mesmo que pessoas, na sua vida prática, a gente inclusive ouve muitos relatos de pessoas que passaram a amar, porque diz que ao olhar aquela pessoa, elas sentiram algo sobre-humano nelas, né? Muito especial, e já diz assim: nossa, essa aí será minha esposa. Interessante, né? Quando a gente foca nesse sentido, parece que a gente está denotando que o amor ele vem por uma questão do sentimento, ou pelo menos de uma manifestação, vamos dizer assim, emotiva da nossa parte. Os olhos brilham, o coração palpita, o olhar fica regalado, a boca fica seca. Muitas são as expressões da gente, vamos dizer assim, caracterizar que havemos o ouve e o interesse da nossa pessoa por um ser muito especial que é aquela mulher. E a gente acaba mergulhando, né, nessa busca, nessa vivência, ou tentando se doar, tentando surpreender, tentando, vamos dizer assim, cativar o coração daquela jovem, cada dia mais. E por um breve momento, parece que o homem consegue, mas devido a, vamos dizer assim, muitas vezes a falta de sensibilidade, a falta de trazer o novo, de ser inovador, de ser alguém que surpreende, as relações vão caindo na rotina. E dentro do cair da rotina, o interessante é que esse fogo da mulher, essa paixão, esse olhar dela também acolhedor sobre o marido, também vai ficando meio para o lado. O problema é que, por vezes, se fosse só isso, já seria algo ruim. Mas imagina então quando o próprio comportamento da mulher ela começa a ser alterado, começa, vamos dizer assim, já não seguir o mesmo ritmo daquilo que encantou a ele e que encantou a ela, que é o ritmo do amor. E esse provérbio ele acaba nos trazendo então uma lembrança sobre que encontrar esse amor, e agora esse amor agora transformada no conceito de esposa, e aqui o provérbio trazido como boa esposa, ou como a má esposa, que aqui ele trata a esposa que traz vergonha. Eu acho que o que vem predominando é justamente que a boa esposa tem dado lugar à mulher que traz vergonha ao homem. E para que a mulher possa ser boa esposa, a gente não está aqui analisando, dizendo que seja a culpa da mulher, não. Não é esse o propósito do nosso devocional. Nosso propósito é dizer que essas mudanças, e quando uma mulher se transforma numa má esposa, a característica que nós temos visto é as mulheres cada hora estarem um pouco mais à frente, às vezes até afrontando a própria autoridade do marido. Para começar, a gente precisa, para ser boa esposa, a gente precisa lembrar do que lá o livro de Colossenses, o livro de Efésios também traz, mas a gente pode ir no livro de Colossenses, capítulo 3, e a partir do versículo 18 até o 19, vamos ver o que ele nos traz. E aí no capítulo 3, no versículo 18, ele traz, acho, logo uma pitada importante, mas extremamente difícil hoje, né? De hoje a gente vê isso na prática, devido às transformações do mundo. O mundo vai se transformando, se renovando, comportamentos vão se
modificando, e a igreja ela segue isso, porque ela também está inserida no mundo, um mundo incorreto, um mundo perverso, um mundo cheio, muito focado para a direção da sua negativa quanto à autoridade, à presença e ao poder do Senhor. E a igreja acaba sendo movida nisso. E se a igreja é movida nisso, as famílias são movidas, a família é movida, as mulheres são movidas e os próprios homens também são movidos nesse processo que acaba causando uma rebelião contra o nosso Deus. E nesse versículo 18 está escrito: esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. E o interessante quando eu vejo isso aqui, que é um fardo, né? É uma obrigação muito grande, me vem à mente uma história de uma vez de um homem que tratou sobre a venda de um carro com um colega. O colega olha a proposta e compra o carro. O marido volta muito feliz até sua casa e comunica a sua amada esposa: amor, vendi o carro. A mulher olha nos olhos dele de uma forma muito fixa e com autoridade que lhe é peculiar sobre o marido e diz: vá e desfaça o negócio. Ele olha com um olhar também apreensivo, atônito, sem saber o que fazer. Ela repete: vá e desfaça o negócio. Eu não mandei você vender o carro. E ele, o que lhe restou foi voltar, pedir desculpa ao amigo e desfazer o negócio. O amigo, alguém prudente, alguém sensato, foi e disse: não tem problema. Desfez o negócio e só apenas complementou: eu achei que eu tinha feito um negócio com um homem. E aí fica um conceito desse. Fica uma situação dessa, mas foi a mulher que o envergonhou? Ou foi ele que não soube se impor sobre a sua casa, sobre as decisões que ele toma, fazer com que a mulher dele entendesse que as decisões elas são tomadas, mas aí vem uma série de fatores. Será se eles dialogaram? Será se eles já tinham ajustado isso? Será se havia uma comunhão de pensamentos? São coisas que devem ser consideradas. Mas ainda assim, isso é porque o mundo moderno traz esse tipo de conceito. Ah, mas o homem falou com sua mulher. Ah, mas ele não sabe que tanto ela quanto o homem tem a liberdade, tem a decisão da casa. Isso, de fato, no mundo moderno que nós vivemos assim. E é até bom que seja assim. Mas já que ele cometeu a insensatez, ela poderia ter respeitado a autoridade, poderia ter não submetido o seu homem, o seu esposo, a certamente uma vergonha, que hoje estou aqui, inclusive, trazendo um fato desse aqui no nosso devocional. Temos assim. Então a gente consegue perceber que a mulher, por vezes, ela acaba perdendo a oportunidade de engrandecer o seu lar, de ser fruto, vamos dizer assim, de uma bênção do Senhor. Quando a gente vai mergulhando um pouco mais sobre a palavra do Senhor, você vai lá no livro também de Provérbios, lá no capítulo 18, por exemplo, lá no versículo 22, ele diz assim: quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. E aí, quando eu contrasto, por exemplo, uma posição dessa, uma postura, uma autoridade dessa que a mulher exerce sobre o seu marido, fica difícil a gente olhar nessa esposa essa tal felicidade trazida aqui pela versão NTLH da Bíblia. A bênção ela é, mas será se a gente está sabendo viver e administrar tudo isso? Na verdade, o que eu quero dizer é que a mulher ela precisa ser respeitada. E a Bíblia não nos nega isso. É tanto que no mesmo capítulo em que a gente leu o versículo 4, né? O versículo 4 não, que a gente leu no mesmo capítulo de Colossenses, que é lá no capítulo 3, quando dá o versículo 19, ele diz: marido, ame a sua esposa e não a seja grosseiro com ela. Ele dá também uma tarefa, ele dá uma atribuição extremamente complexa para o homem, que na sua natureza ele parece ter sido, se não desprovido, parece que ele tem abdicado de manifestar o amor, o cuidado, o zelo. Mas a gente, na vida prática, a gente vê homens aí nos surpreendendo homens como eu, que é um pouquinho mais tosco, que precisa de fato também criar maturidade nesse aspecto, e que acaba, vamos dizer assim, cultivando o coração da mulher. Mas ainda assim tem homens que fazem tudo isso, e eu já vi na vida prática, eu vejo na vida prática, que parece que a mulher ela não perde a oportunidade de desonrar o seu marido, ou então querer se sobrepor para dizer assim: agora quem manda sou eu. E é uma triste posição, porque o seu marido ele passa a perder o controle sobre sua casa, e a rua, nós que estamos ali ao seu redor, simplesmente nós percebemos com naturalidade, com uma extrema naturalidade, mesmo que ele tente mostrar que as coisas estão tranquilas, e não estão. Em resumo, a gente precisa sair dessa parte do versículo que é como uma vergonha. Pô, quantas mulheres não gritam de forma descontrolada, quanto elas são temperamentais? É claro que elas têm as
as suas, vamos dizer assim, características, assim como o homem também tem. Bem, se a mulher ela tem uma característica de, às vezes, ela poder ser irritada pelos seus hormônios, o homem também tem a sua característica de ser um pouco mais ríspido, grosso, ou até mesmo alguns atos extremamente até questionáveis, porque a sua forma também lhe leva a ser assim. Mas todos nós devemos, vamos dizer assim, nos policiar para que sermos moldados, para que sermos, vamos dizer assim, agradecidos, trabalhados e transformados. Mas a culpa de tudo não é da mulher. Às vezes é tudo um processo mal conduzido, é um posicionamento de forma adequada do seu marido. Mas quando isso não é dessa forma, mulher, mude seu comportamento. Ajude o seu homem a se despertar. Ajude ele a exercer seu papel de liderança, seu papel de importância, seu papel de bom marido, de bom pai, de provedor da casa. Auxilie o seu marido, seja uma ajudadora conforme a Bíblia estabeleceu quando a mulher foi tirada ali, ou criada, tirada da costela do homem e moldada por Deus, se transformando em uma mulher, uma companheira, seja uma auxiliadora, como diz assim, uma auxiliadora semelhante, ou então existe a NVI que ela traz até um outro termo, que agora eu não me lembro, assemelhada, não lembro agora, porque que foi até campo de discussão teológica, vamos dizer assim, a pertinência ou não do termo utilizada pela NVI. Mas, de fato, a gente precisa colocar no coração que a mulher, ela precisa, e ela é alguém muito especial. E a gente só precisa regar esse jardim que é o seu coração, para que ela possa viver essa parte maravilhosa do texto, em que diz que ela é o orgulho do marido. Ela é boa mãe, ela é boa amiga, ela é auxiliadora, ela é alguém criativo, ela é alguém que tem força, que tem capacidade, maturidade. A gente só precisa também, como homem, despertar isso na mulher, para que ela faça o seu papel de boa esposa. E para isso também você precisa, meu querido irmão, ser um bom marido. Tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que Deus possa nos abençoar e que Ele nos cuide, meu irmão.